Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, mulher de Deus, como vai você? Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia. Estou aqui para abençoar a tua vida em mais um devocional da parte do Senhor. Glória a Deus, porque Ele está aqui para derramar sobre as nossas vidas mais uma porção nesse dia, amém? Quero já pedir desculpas, porque ontem não consegui estar aqui gravando com vocês. E eu queria deixar um esclarecimento, tá? Rapidamente. Jéssica, mas pastor fulano de tal aqui no YouTube também tem devocionais diários e ele não falha, ele posta todos os dias, até mesmo no sábado e no domingo. Amados, vamos entender uma coisa, um pastor que tem mais de 1 milhão de inscritos no canal e que tem um trabalho aqui todos os dias, no mínimo ele tem uma equipe por trás de tudo isso. Ele grava, edita, posta, com certeza. A minha equipe, somos eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que quer dizer que a parte física é toda comigo. Então, às vezes, nem sempre é possível, tá? Então, eu queria muito que vocês entendessem. Não é sempre, as novatas que chegaram aqui recentemente, não é sempre que isso acontece. Mas eu preciso ser sincera que, às vezes, acontece, tá? No dia que acontecer, mulheres, vocês têm a liberdade de entrarem na presença de Deus. Porque vocês não precisam de mim para entrar na presença de Deus. Tá bom? Vocês têm liberdade, vão para a Bíblia, vão orar. Deus quer falar contigo da mesma maneira, com a Jéssica ou sem a Jéssica, porque não depende de mim, tá? Mas vamos à palavra de hoje, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu acredito que eu já tenha falado a respeito desse versículo em outros momentos aqui, mas hoje eu sinto no coração de trazer de novo. É interessante que Paulo aqui, a Bíblia vai dizer que ele tinha um espinho na carne. O que seria isso, Jéssica? Ele tinha algo nele, na vida dele, no corpo dele, que ele queria se livrar. E a Bíblia vai dizer que ele clama ao Senhor por 3 vezes para que Deus o livre daquele espinho na carne. Era algo que incomodava como se fosse um espinho. Não é que fosse um espinho. E a Bíblia ela não diz que era, se era uma doença, se era um pecado que ele tinha que todos os dias lutar contra a tentação. Não sabemos. Mas o fato é que a resposta do Senhor, quando ele clama 3 vezes por livramento daquilo, o Senhor diz assim: a minha graça é suficiente para você. O que ele está dizendo, Paulo, diante das dificuldades, diante de tudo isso que esse espinho pode te causar, a minha graça é o que importa. A minha graça é suficiente para você. E olha o que é interessante, que ele diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós somos mulheres fracas, quando nós passamos por um momento de vulnerabilidade, é aí que nós nos tornamos fortes, se nós aprendermos a dependermos do Senhor. Eu lia um livro que dizia assim: glória a Deus pelas dificuldades. O Senhor colocou as dificuldades no mundo porque Ele sabia quem seria o ser humano. E se o ser humano passando por luta, por dificuldade, por batalhas, sendo um mundo caído, difícil de se viver, muitos e muitos não buscam a Deus. Muitos e muitos não querem depender de Deus. Imagine se tudo na nossa vida fosse perfeito. Aí é que nós não buscaríamos ao Senhor. Eu sempre glorifico a Deus por toda a dificuldade que eu passei na minha família, o casamento difícil do meu pai e da minha mãe, das lutas que eu não entendia porquê. Quando nós passávamos por elas, eu dizia: poxa Deus, as minhas amigas têm uma família feliz, eu não tenho. Só que hoje eu glorifico a Deus por aquela fraqueza na minha família, porque foi por ela, foi na dor que eu fui conhecer ao Senhor. Amém? Então isso se encaixa muito perfeito na minha vida e na sua vida também. E diz assim: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Olhando aos olhos humanos, como é que a gente vai entender que a gente vai dar glória a Deus por uma fraqueza? Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por aquilo. Na nossa cabeça muitas vezes vai entrar a certeza de que nós precisamos glorificar a Deus quando tudo dá certo, quando tudo vai bem. Mas quando nós passamos por uma dificuldade, aos olhos humanos e terrenos, como dar glória a Deus numa situação como essa? O versículo 10 ele vai dizer assim: por isso eu me regozijo, ou seja, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas perseguições.
Mulheres, se nós olharmos apenas com os nossos olhos humanos, com a nossa mente física, como que eu vou me alegrar por passar por insultos, por necessidades, por me sentir vulnerável diante de uma situação, por estar passando por uma luta, por um tempo difícil, por um deserto? Como que eu vou me alegrar com isso? Se você contar isso para quem não está no Espírito, ele não vai entender. Não vai. Mas aqui nós vamos entender que quando nós nos gloriamos alegremente, ainda mais nas nossas fraquezas, o poder de Cristo repousa sobre nós. É o que o versículo 9 diz. Então, quando eu glorifico ao Senhor, quando eu me alegro, quando eu entendo que Deus tem um propósito no sofrimento, amém? É aí que o poder de Cristo repousa sobre mim. Enquanto eu estiver passando por lutas, por dificuldades, enquanto você nessa luta não aprender a glorificar a Deus, o poder de Deus não repousa sobre ti. Mas se você conseguir dizer assim, Deus, eu não entendo, porque nem sempre no sofrimento nós vamos entender. Dificilmente, na verdade, nós vamos entender. Mas se você for capaz de dizer, Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e glória a Deus, aleluia, amém? O poder de Deus repousa sobre você, ou seja, naquele momento o poder de Deus está descendo, a unção do Senhor está descendo, amém? E você está sendo fortalecida no Senhor. Pois quando somos fracas, é que nós somos fortes. Amadas, os tempos mais difíceis da nossa vida é o tempo que mais nos ensina a sermos dependentes de Deus. No dia das lutas, nos dias das dificuldades, é o dia que nós mais nos voltamos para o Senhor. É o dia que nós mais vamos aos pés do Senhor. E é nesse momento que o Senhor tem a oportunidade de nos ensinar, de nos exortar, de falar conosco e de estar sempre presente conosco. É nesse momento que ele diz assim, ela está se abrindo para mim ainda mais. E agora eu vou operar ainda mais. Amém, mulher de Deus? Então eu quero falar para você que hoje está passando por um momento difícil, por uma dificuldade, por um deserto, seja na sua área familiar, na sua área física, na sua saúde, na questão financeira. Eu não sei qual é o deserto, qual é a luta, qual é a fraqueza que você está passando. Mas assim como Paulo falou, assim como o Senhor, na verdade, falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O que o Senhor estava falando para Paulo é, Paulo, eu não vou tirar o espinho. Nossa, e como que nós vamos glorificar a Deus quando Deus diz assim, filha, eu não vou cessar essa luta agora. Filha, eu não vou fazer da forma que você está me pedindo. Nossa, Deus. Pai, como o Senhor é ruim. E não é que Deus seja ruim. É porque quando Ele diz não para os nossos pedidos que nós esperamos um sim, é porque Ele diz, eu vou dar o não porque eu sei que a minha graça é suficiente. Porque eu sei que mais do que um pedido respondido, mais do que uma oração, mais do que uma luta que vai cessar agora como ela quer, eu sou suficiente, a minha presença é suficiente. Eu vou ensinar ela nessa luta, se eu tirar o espinho ela não aprende, mas se eu deixar o espinho, ela vai aprender a ser uma mulher segundo o meu coração. Que nós, mulheres, possamos pegar carona nas lutas. Se nós não podemos nos livrar dela como nós queríamos agora, pois não é o tempo de Deus, amém? Que a gente pelo menos aprenda a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Declara aqui hoje nos comentários, eu vou ser uma mulher segundo o coração de Deus. Se você estiver passando pela prova, pela luta, glorifica ao Senhor. Deus, obrigado pela situação difícil. Isso tem me ensinado a depender do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, mulher. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E que você profetize sobre a sua vida, que você declare. E para estremecer o inferno hoje, para confundir o inimigo. Como assim ela está glorificando? A luta está aí, eu estou aí, pegando carona na luta. Mas você glorifica Deus e repreende Satanás da sua vida, porque ele quer que você murmure, tá? E você, como uma mulher segundo o coração de Deus, você vai glorificar o Senhor, porque enquanto você glorifica, o Senhor está chegando na situação em que você precisa. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel. Obrigado pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela justiça, pelo teu amor, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros e nos ajuda a ser melhor, Senhor. Nos ajuda a buscarmos mais a tua presença, a estar mais firme e forte no Senhor. Deus, eu quero apresentar essas mulheres hoje a Ti, Senhor, mulheres que passam por dificuldades, mulheres que têm enfrentado situações difíceis,
Mas, Pai, que essa mulher possa sentir, ter a certeza, saber que a graça do Senhor basta na vida dela, que a presença do Senhor é o que de fato importa em dias difíceis ou em dias fáceis, em dias de bonança ou em dias que as coisas são tão poucas, Senhor, mas a Tua presença, Senhor Deus, é o que nós precisamos. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a ter olhos espirituais em meio à luta, em meio à dificuldade, para entender que se nós não temos as nossas orações respondidas no tempo que nós queremos ou do jeito que nós queremos, mas nós temos a Tua presença, nós temos a Tua graça, e que nós possamos entender que quando nós somos fracas é que nós nos tornamos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracas, quando nós estamos vulneráveis, Senhor, é que o Senhor chega nos aperfeiçoando, derramando poder, nos capacitando, nos fortalecendo, nos amadurecendo, Senhor, e nos tornando mulheres mais fortes. Pai, eu oro que o Senhor livre essa mulher de todo mal, que o Senhor lance fora todo medo, toda ansiedade, tudo, Jesus, que diz respeito na vida dela que não vem do Senhor, que o Senhor repreenda e lance fora, em nome de Jesus. Pai, ajuda essa mulher na área que ela mais precisa hoje. Chega com socorro presente, Senhor, mas que mais que isso, que a Tua presença seja conosco. Pai, que os Teus anjos recebam ordem nesse dia, mais uma vez, ao nosso respeito, para que Ele nos acompanhe, para que Ele nos livre de todo mal. Que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós e que nós possamos sermos mulheres segundo o Teu coração. É o que eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, mulher, e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Beijos.